Lucas, eu vou afirmar isso e você pode negar se eu estiver falando besteira. Os recursos ergogênicos no Brasil são muito melhores do que os dos americanos. Sem a menor dúvida. É muito difícil e muito complicado encontrar recursos ergogênicos de qualidades nos Estados Unidos. E quando você encontra, é uma fortuna ou às vezes falsificado. Estou falando besteira? Não tá falando besteira, tá corretíssimo. Eu sinceramente não sei de onde surgiu essa concepção de que o recurso ergogênico nos Estados Unidos é de alta qualidade. Novamente, eu acho que por conta daquela falsa concepção de que Estados Unidos é melhor. Né? Você já tem uma pergunta. Você, vivendo lá, se preparando lá, preparar nos Estados Unidos é mais barato do que no Brasil ou mais caro? Então, foi exatamente o que eu falei. Foi até um pouco criticado por algumas pessoas. Quando eu cheguei aqui, eu fui no mercado e falei, putz, comprei minha dieta e foi mais barato. Então, assim, realmente, eu acredito que aqui tenha muita coisa que seja bem mais barata. E lá também. Né? Se você for pegar, por exemplo, a mensalidade de academia, lá não tem como. Infinitamente mais barato. Infinitamente mais barato. Então, assim, algumas coisas lá acabam sendo realmente mais baratas. Mas se você for pegar, por exemplo, trabalho físico, você precisa de uma massagem, uma liberação miofascial ou coisa do tipo, né? O trabalho lá, né, o labor, o trabalho à mão é muito caro. Um especialista lá custa quanto? Então, eu faço, por exemplo, uma vez na semana, trabalho de liberação miofascial, ventosa, mais 1h30 de sessão, eu pago uma média de $130. $130 a sessão. A sessão. Aí, de repente, a pessoa pode virar e falar assim, cara, mas é equivalente para ele a R$130. Exato. Afinal de contas, ele recebe em dólar. Verdade. Por isso que nós estamos falando. Se você vive nos Estados Unidos e recebe em dólar, show. Ok. Agora, se você vai sair daqui com o seu rico dinheirinho em reais, pagar um câmbio de 5,70 e lá realizar uma preparação, você vai pagar R$14 numa Coca Zero. Exatamente. Quem converte R$14 numa diverte. latinha de Coca Zero. É isso aí. Então, isso que você tem que ter em mente. Lucas, você recebe em dólar ou em real dentro da sua atividade de trabalho? Renatão, parte do meu pagamento atual é em dólar, mas a grande parte é em real. Ou seja, o cerco aperta para você. Aperta, com certeza. É algo que impacta diretamente o nosso trabalho. Você sabe por quê? Um atleta que recebe patrocínio nos Estados Unidos em dólar, se você vê hoje e ele recebe $3.000 de patrocínio, seria um patrocínio legal, $3.000, bom. Nós estamos falando em R$18.000 aproximadamente. Então, se uma empresa americana te paga $3.000, ok. Se uma empresa brasileira te paga $3.000, ela vai te pagar R$18.000 mais o custo da operação para te pagar lá nos Estados Unidos. Vai dar quase 2.000 isso daí. Só de imposto. Você leva uma vida sem ostentação, então, Lucas? Sim, Renato, sem ostentação. Assim, as pessoas elas acreditam que pelo fato de estar lá, ganhar uma parte em dólar, graças a Deus não falta nada pra gente. Mas não é uma vida de luxo, né? A gente trabalha bastante, né? Passei anos desenvolvendo a minha empresa de consultoria, trabalhamos com várias pessoas já há bastante tempo. Temos o nosso patrocinador, né? A atual Dragon Pharma. E assim, cara, sempre muito trabalho e poucos gastos, porque o nosso esporte, que eu falei pro Júlio, né? $130 numa sessão de liberação miofascial semanal. E isso é só uma pequena parte do que a gente tem que investir para poder subir no palco no nosso melhor. É muito gasto. Então, se a gente for colocar mais gasto e luxo em cima disso, não tem vida. Lucas, você, atleta brasileiro morando nos Estados Unidos, quantos $1.000 você gastou na sua última preparação mensal? Nossa senhora, tá aí um cálculo que eu realmente não... Você não quis nem fazer para não ficar triste. Eu não botei no papel para não ficar em depressão. Para não sofrer. Mas por cima, assim, você sabe. Sim. Uma média de supermercado, você pode botar pelo menos $250 semana, se você for fazer uma alimentação básica, muito né? Mas para as quantidades. Isso, mas para as quantidades assim que nós precisamos, né? Que não é pouco. Arroz, aveia, frango, ovo e carne. Isso, alguns a mais, digamos assim, né? Você vai comprar um aspargos, coisas do tipo. Então, $250 no mercado de semana, você já tira aí $1.000 só de mercado. Né? Se for colocar recursos ergogênicos em cima disso, você pode facilmente botar mais $3.000, $4.000.
Então, $3.000 eu diria assim, se você for botar GH também, porque GH lá é muito caro, né? Como aqui, mas lá ainda é mais, se você for pegar de qualidade. Qualidade. Então, só aí já tem uns $4.000, se for colocar mais mensalidade, os outros gastos extras, né? Outros tipos de acompanhamento que você precisa ter, exames que eu tenho que fazer a cada 3 meses, que sai tudo do meu bolso, né? Porque lá plano Não de tem saúde, convênio, né? plano de saúde é basicamente inexistente, né? Você tem que fazer tudo do seu bolso e acompanhamento médico não é diferente. Então, eu diria que uns $6.000. $6.000. $5.000, sim. Renato do céu. Isso assim, Júlio. 30 conto. Isso sim. Isso Não, detalhe, tá? Trabalhando no básico e low doses. Sim. Isso. Avalia. Sim. Isso. Entendeu? Ou seja, fazendo um trabalho consciente. Aqui, tranquilo. aqui você faz isso pro profissional, tranquilamente. Sim, e assim, quando eu comecei a competir nos Estados Unidos, obviamente, eu não tinha recursos para isso, né? Era impossível. Então, obviamente, eu tinha que trabalhar lá embaixo. Então, era o básico do básico do básico do básico, sabe? Era o que precisa para subir e olhe lá. Texto, ovo e frango. Exato. Hoje em dia, graças a Deus, o que eu ganho, eu boto tudo de volta no esporte. Eu sou um cara que, assim, eu literalmente vivo um sonho. Eu amo o que eu faço. Então, eu não tenho medo de investir. O que não é o mesmo caso para a grande maioria das pessoas, né? Ia ter muita gente que ia chegar na hora e falar, porra, será que vale a pena botar tudo isso em um esporte que não me dá nenhum tipo de retorno direto? Porque, afinal de contas, assim, competir trabalha a nossa imagem e é muito legal. Hoje você vive do esporte. Você vive do esporte, mas quando que você chega nesse patamar, nesse ponto, né? Até quanto de gasto que você tem que ter para poder chegar lá. Então é complicado, é complicado. Então, assim, tudo que eu posso eu coloco de volta no bodybuilding. Júlio, e no Kuwait? Qual é a realidade no Kuwait? Se o cara sair daqui com o rico realzinho dele lá, se eu sair daqui com... Vamos dizer assim, se eu sair daqui com R$10.000, eu já descobri que eu não faço meia preparação nos Estados Unidos. Não faço meia, porque ele gastou 30. Você sai daqui com R$10.000 indo para o Kuwait. Claro que para ir para o Kuwait tá complicada a situação, porque você vai ter que ter um padrinho lá para deixar você entrar, porque nem entrar você entra. Mas se eu saísse daqui... Não, 10 mil não. Se eu saísse daqui com R$15.000, 50% do que eu gastaria nos Estados Unidos, eu faria uma preparação básica lá no Kuwait? Só para converter, seriam 800 dinares, o Júlio. Então vamos lá. Uma preparação... Teve um rapaz que foi comigo que fez uma preparação bem básica, né? Então, em custo de produto que ele usou, ele gastou 200 dinares mês. 200 dinares mês lá, para você se alimentar bem, com 100 dinares a cada 15 dias você consegue se alimentar. Então, assim, a conta lá é um pouco mais barato do que a conta americana. Os quitutes no Kuwait têm um preço mais acessível do que nos Estados Unidos, sem contar que, apesar de ser uma contravenção penal, eles fazem uma vista grossa para os atletas. Então, não é permitido, mas os atletas acabam usando sem nenhum tipo de recriminação, justamente porque eles têm o entendimento que eles estão usando para fins esportivos, não de tráfico. Então, só reiterar alguma coisa. Alguns dos valores que eu falei, eu acho que eu devo ter exagerado um pouco, porque foi para mim e para minha esposa, né, como supermercado. Então, acho que você pode botar aí, você falou 30, vai, 20. Até porque... Olha... chutando para... Mesmo assim é alto. Não, mas mesmo assim, ó, R$20.000, não sei não, sabe por quê? Converte aí, Maurício, rapidinho para mim. 20 mil dividido por 5,70. A gente tá falando de uma preparação de 3 meses. Tá? $3.000, 3.300. 3.500. Agora você pega 3.500 e divide por 3. 1.000 e pouquinho. Hormônio, comida, massagem, exame médico. Você não exagerou não, amigo? Não, é verdade. 30 conto, velho. 30 conto. Vou te falar, você faz uma 3 preparação meses. com $1.100 mês, incluindo comida, recursos ergogênicos, um exame só, nesses 3 meses, uma sessão de exame e pelo menos uma miofacial. Renatão, Apertado. te dizer que com uma dose básica de 4 IDH por dia, que é uma dose, né, para um atleta, você já gasta isso. Então você não exagerou não, 30 conto. Em resumo, o melhor lugar para se preparar é o Brasil. Porque se você pegar
15 mil reais no Brasil para fazer um trabalho de 3 meses não é ruim. Você consegue. E eu vou mais longe. Em São Caetano é melhor ainda. Ó. Porque aí você tem a infraestrutura de máquinas e equipamentos Do CT Ironberg. do CT Ironberg.